Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A edição de fevereiro de 1867, o 10º ano da Revista Espírita, incluía entre suas matérias a seção Variedades, na qual Allan Kardec apresentava e comentava 2 casos interessantes associados às comprovações da reencarnação. O primeiro refere-se a Eugénie Colombe, apresentada como precocidade fenomenal. Começa Kardec dizendo que vários jornais reproduziram o seguinte fato. A Sentinela de Toulon fala de um jovem fenômeno que se admira no momento nesta cidade. É uma menina de 2 anos e 11 meses chamada Eugénie Colombe. Esta menina já sabe ler e escrever perfeitamente, além do mais, está em estado de passar o mais sério exame sobre os princípios da religião cristã, da gramática francesa, da geografia, história da França e as 4 operações de matemática. Conhece a Rosa dos Ventos e sustenta perfeitamente uma discussão científica sobre qualquer assunto. Esta admirável menina começou a falar muito distintamente com a idade de 4 meses. Apresentada nos salões da Prefeitura Marítima, Eugénie Colombe, dotada de um rosto encantador, obteve um sucesso magnífico. Analisando o fato, o codificador considera: este artigo nos tem parecido, como a muitas pessoas, marcado de tal exagero que não tínhamos ligado nenhuma importância. Não obstante, para saber positivamente a que nos atermos, pedimos a um dos nossos correspondentes, oficial de marinha em Toulon, a bondade de se informar do fato. Eis o que nos respondeu. Para me assegurar da verdade, fui à casa dos pais da menina referida pela Sentinela de Toulon, de 19 de novembro, e vi essa encantadora criança cujo desenvolvimento físico está em relação com sua idade, tem apenas 3 anos. Sua mãe é professora e dirige a sua instituição. Em minha presença, interrogou-a sobre o catecismo, a história sagrada, desde a criação do mundo até o dilúvio, os 8 primeiros reis da França e diversas circunstâncias relativas a seus reinados e ao de Napoleão I. Quanto à geografia, a menina citou as 5 partes do mundo, as capitais dos países que encerram várias capitais e departamentos da França. Também respondeu perfeitamente às primeiras noções de gramática francesa e o sistema métrico. Ela deu todas as respostas sem a menor hesitação, divertindo-se com os brinquedos que tinha em mãos. Sua mãe me disse que ela sabe ler desde os 2 anos e meio e assegurou-me que pode responder do mesmo modo a mais de 500 perguntas. Prosseguindo em seu comentário, Kardec pondera: no caso de que se trata, certamente a memória parece desempenhar um papel importante. Sendo professora a mãe da menina, sem dúvida a criança encontrava-se habitualmente em classe e terá retido as lições dadas aos alunos por sua mãe, ao passo que se vê em certos alunos possuir por intuição conhecimentos de certo modo nativos e fora de qualquer ensino. Mas por que nela e não nos outros esta facilidade excepcional para assimilar o que ouvia e que provavelmente não pensavam em lhe ensinar? É que o que ouvia apenas lhe despertava a lembrança do que sabia. A precocidade de certas crianças para as línguas, a música, a matemática, etc., todas as ideias inatas, numa palavra, igualmente não passam de lembranças. Elas se lembram do que souberam, como veem certas pessoas lembrar-se mais ou menos vagamente do que fizeram ou do que lhes aconteceu. Conhecemos um menino de 5 anos que, estando à mesa onde nada de conversa poderia ter provocado uma ideia a este respeito, pôs-se a dizer: eu fui casado e me lembro bem, tinha uma mulher pequena, jovem e linda e tive vários filhos.
Certamente não se tem nenhum meio de controlar sua asserção, mas pergunta-se de onde lhe pode vir semelhante ideia quando nenhuma circunstância tinha podido provocá-la. Há que concluir que as crianças que só aprendem à força de trabalho foram ignorantes ou estúpidas em sua precedente existência? Certo que não. A faculdade de se recordar é uma aptidão inerente ao estado psicológico, isto é, ao mais fácil despreendimento da alma em certos indivíduos do que em outros, uma espécie de visão espiritual retrospectiva que lhes lembra o passado, ao passo que os que não a possuem, esse passado não deixa qualquer traço aparente. O passado é como um sonho, do qual a gente se lembra mais ou menos exatamente, ou do qual se perdeu totalmente a lembrança. No momento de ir para a imprensa, recebemos de um dos correspondentes da Argélia, que de passagem por Toulon, viu a pequena Eugénie Colombe. Uma carta contendo o relato seguinte, que confirma o precedente, é acrescentada de detalhes que não deixam de ter interesse. Esta menina, de uma beleza notável, é de uma vivacidade extrema, mas de uma suavidade angélica. Sentada nos joelhos de sua mãe, se respondeu-nos a mais de 50 perguntas sobre o Evangelho. Esta criança certamente é um espírito muito adiantado, porque se vê que responde e cita sem o menor esforço de memória. É caridosa por instinto, atrai sempre a atenção de sua mãe quando avista um pobre, não suporta que batam em cães, gatos, nem em qualquer animal. Seu pai é operário no arsenal da Marinha. Espíritas esclarecidos, como os nossos correspondentes, só podiam apreciar o fenômeno psicológico que apresenta essa criança e sondar-lhe a causa, porque, assim como para julgar o mecanismo é preciso ser mecânico, para julgar fatos espíritas é preciso ser espírita. Ora, em geral, a quem encarregam da constatação e de explicá-los fenômenos deste gênero? Precisamente a pessoas que não os estudam e que, negando a causa primária, não lhes podem reconhecer as consequências. O segundo caso, revelado e apreciado por Kardec, é de Tom, o cego, músico natural. Apoia-se no jornal Spiritual Magazine de Londres, que noticia: a celebridade de Tom, o cego, que há pouco fez seu aparecimento em Londres, já se tinha espalhado aqui. E há alguns anos outro artigo tinha descrito suas notáveis faculdades e a sensação que haviam produzido na América. A maneira por que as faculdades se desenvolveram nesse negro escravo e cego, ignorante e totalmente iletrado, como menino ainda, um dia surpreendido pelos sons da música na casa do seu senhor, correu sem cerimônia a sentar-se ao piano, reproduzindo nota por nota o que acabara de ser tocado, rindo e se contorcendo de alegria ao ver o novo mundo de prazeres que acabava de descobrir. Tudo isso foi tão frequentemente repetido que julgo inútil mencioná-lo mais uma vez. Mas um fato significativo e interessante foi contado por um amigo, primeiro a testemunhá-lo e apreciador da faculdade de Tom. Um dia, uma peça de Handel foi tocada. Imediatamente, Tom a repetiu corretamente e, ao terminar, esfregou as mãos com uma expressão de indefinível alegria, exclamando: "Eu o vejo. É um velho com uma peruca. Ele tocou primeiro e eu depois." É incontestável que Tom tinha visto Handel e o tinha ouvido tocar. Tom exibiu-se várias vezes ao público e a maneira por que executa os trechos mais difíceis quase faria dúvida de sua enfermidade. Repete sem falha no piano e necessariamente de memória tudo quanto lhe tocam, quer sonatas clássicas, antigas, quer fantasias modernas. Este fato surpreendente de um cego e ignorante, desprovido de qualquer instrução, mostrando um talento que outros são capazes de adquirir com todas as vantagens de estudo, provavelmente será explicado por grande número, segundo a maneira comum de encarar as coisas, dizendo: é um gênio e uma organização excepcional. Mas só o Espiritismo pode dar a chave desse fenômeno de maneira compreensível e racional. Comenta Kardec: as reflexões que fizemos a propósito do menino de Toulon naturalmente se aplicam a Tom, o cego. Tom deve ter sido um grande músico ao qual bastou ouvir para estar no caminho do que soube.
O que torna o fenômeno mais extraordinário é que se apresenta num negro, escravo e cego, tríplice causa que se opunha à cultura de suas aptidões nativas e a despeito das quais se manifestaram na primeira ocasião favorável como um germe aos raios do sol. Ora, como a raça no estado de escravidão não brilha pela cultura das artes, há que concluir que o espírito de Tom não pertence a esta raça, mas que nela se terá encarnado quer como expiação, quer como meio providencial de reabilitação desta raça na opinião, mostrando de que ela é capaz. Muito foi dito e escrito contra a escravidão e o preconceito da cor. Tudo quanto foi dito não passa de tese filosófica. A lei da pluralidade das existências e da reencarnação vem a isto a acrescentar a irrefutável sanção de uma lei da natureza que consagra a fraternidade de todos os homens. Tom, o escravo, nascido e aclamado na América, é um protesto vivo contra os preconceitos que ainda reinam neste país. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.